Bom dia, minha gente. Eu peço a Deus que hoje seja um dia especial do favor de Deus na sua vida. Escuta isso. O propósito do cristianismo não é evitar a dificuldade. O cristianismo, ele não nos blinda das situações da vida. Mas o propósito do cristianismo é produzir um caráter adequado para você enfrentar quando uma necessidade acontecer. A graça de Deus é o veículo para a manifestação do seu poder através da sua vida. Contudo, embora recebamos o escape, a cura, a libertação e a prosperidade em todas as áreas da vida, pela graça, através de uma fé simples em Jesus Cristo, o que vai manter as portas abertas dessas manifestações dos céus em nossas vidas, a cura, a libertação, a prosperidade, são manifestações dos céus. É a vontade de Deus sendo feita na terra. Entenda que nós recebemos pela fé, mas o que vai manter esses bons relacionamentos, os bons negócios, os bons resultados, somente será o nosso caráter. Então, eu creio que Deus está deixando essa dica para você hoje. Foque no seu caráter, seja uma pessoa de palavra, seja uma pessoa que busca ser pontual e mantém a sua palavra independente da situação, mesmo quando haja prejuízo. Entenda isso, a sua palavra vale mais do que dinheiro. A sua pontualidade diz também quem você é. Ah, mas o trânsito hoje está tão difícil. Gente, quem acorda para chegar na hora chega atrasado. Você tem que se preparar para chegar antes. Sabe, as pessoas estão lendo a nossa vida. E a sua vida talvez seja a única Bíblia que alguém vai ler. Então leve esse entendimento e se prepare agora para receber esse impacto da palavra de Deus, em nome de Jesus. Pessoal, a Bíblia é Deus falando conosco. A Bíblia é a maior profecia de todas. Não existe palavra profética maior do que a Bíblia. Céus e terras passarão, mas essa palavra nunca vai passar. E nós conhecemos a Deus através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. E olha que coisa interessante o Senhor está falando conosco hoje. É que se existe alguma promessa feita por Ele na Bíblia, se existe alguma promessa em relação à sua vida aqui nessa palavra, Ele diz sim para essa promessa. Jesus, Ele está sentado à direita de Deus. E nesse exato momento Ele fala sim para você. Para todas as promessas relacionadas à sua vida, existe um sim dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele fica esperando para ver a nossa resposta. Se você acha na palavra de Deus uma promessa relacionada à sua vida, aos seus filhos, ou ao seu negócio, à sua saúde, qualquer área da sua vida, se você acha uma promessa relacionada à sua vida, e se você concorda com o que a palavra de Deus diz, e você fala amém para isso, sabe o que acontece? Você está proporcionando para Deus uma oportunidade para Ele cumprir na sua vida aquilo que Ele deseja fazer. Porque a Bíblia é a vontade de Deus para a sua vida. Mas Deus não obriga ninguém a receber nada. Nem mesmo o seu próprio Filho Jesus, Ele obriga a pessoa a receber. Se uma pessoa quiser receber a Cristo como Senhor, ela recebe pela sua confissão de fé. Agora, se a pessoa não quiser, Deus não obriga. É por isso que nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que Jesus, Ele está falando sim para as promessas de Deus ao nosso respeito, mas Ele fica esperando a nossa resposta. Ele fica esperando para ver se você vai falar amém ou não. É por isso que a Bíblia diz para você pronunciar o amém, para que Deus seja glorificado na sua vida. Muitos dizem por aí que Deus, Ele pode te dar um não, que Ele pode rejeitar alguma coisa ao seu respeito. Mas sabe de onde as pessoas tiraram essa ideia? Essa ideia veio simplesmente das pessoas que não andam em linha com as promessas de Deus. E quando a pessoa não anda em linha com a promessa de Deus, ela com certeza vive um não. Agora eu quero que você veja o seguinte: esse não é a vontade de Deus para a sua vida. Deus não te fala não porque Ele não quer te dar as coisas. O não de Deus que muitos pregam por aí, na verdade, é uma consequência inerente à sua escolha. Se você decide não obedecer, se você decide não viver em linha com a palavra de Deus, automaticamente você já cai em um não de Deus. Por quê? Porque Deus não pode fazer nada por você se você não concordar com Ele. Sabe, Deus nunca vai concordar com você.
Você que tem que se dobrar e concordar com Ele. Por quê? Porque os planos dele são muito mais altos do que o seu. O pensamento de Deus ao seu respeito é um pensamento muito mais alto do que o seu. E Ele é poderoso para fazer abundantemente além de tudo que você possa pedir ou pensar. Mas para isso, você tem que entrar em linha com a palavra dele. Saber que para você andar mais uma milha, aquele quilômetro a mais que Jesus te pede, aquela virar a face para o outro lado, sabe, você vai precisar de esforço, gente. E nós temos que cada vez entender um pouco mais disso, sabe? Muitas vezes nós colocamos sobre a responsabilidade de Deus algo que é a nossa responsabilidade. Você sabia que a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6, que Deus, Ele, para você chegar perto dele, você tem que chegar pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que chegam perto de Deus têm que crer que Ele existe, que Ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Sabia que Deus, Ele tem uma recompensa para dar para a pessoa que está buscando a Ele? Por menor que seja a busca, se você der um passo em direção a Deus, Deus dá 10 passos em direção a você. Sabe, qualquer passo que você dá em direção a Deus, qualquer esforço a mais que você faz para se levantar, Deus, Ele corre até o seu encontro. Não interessa nem para Deus a sua motivação. Sabia que Deus, Ele vê a motivação do seu coração? Deus não olha para o homem como um homem olha. Deus, Ele vê a intenção. Eu costumo dizer o seguinte: o homem vê o que o homem está fazendo, mas Deus vê o porquê Ele está fazendo. Deus vê a motivação. Mas para Deus, mesmo quando você está com a motivação errada, mesmo quando você busca Ele só por interesse, porque eu costumo dizer que o maior agente motivacional do ser humano, sabe qual é? Não é o amor. A maioria das pessoas não busca a Deus porque amam a Deus. Desculpa te decepcionar se você é um cristão muito religioso, certo? Mas as pessoas não estão buscando a Deus. A maioria não busca porque ama. A maioria busca porque precisa. A necessidade é o maior agente motivacional da pessoa. Se a pessoa estivesse precisando, ela vinha. Em nome de Jesus, os seus sentimentos não vão ditar a sua vida mais. Em nome de Jesus, os seus sentimentos não vão ditar as suas escolhas. Os nossos sentimentos foi Deus que deu. Mas os sentimentos que foram criados por Deus, e Deus também tem sentimentos, eles servem para ser indicadores. A emoção serve para te indicar. Tem hora que é para chorar, tem hora que é para sorrir, tem hora que é para ficar alegre, tem hora que você se veste de cinza para buscar Deus. Ele indica, mas ele não pode ser um ditador. Nós permitimos que os sentimentos que deveriam ser indicadores se tornem ditadores. Quem viu a diferença? Indica o que tem que fazer, como se comportar, mas não permita que ele dite como você tem que viver. Você não tem que viver como seus sentimentos dizem. Você não tem que viver uma vida miserável. Você não tem que vir para a igreja cheio de autocomiseração, de tristeza, de pranto. Não, irmão. Deixa eu te falar, existe uma alegria que não depende de você, que foi depositada no seu coração, que é celestial. A alegria do Senhor é a sua força. Você pode usar a alegria quando você está triste. A alegria de Deus não é para ser usada quando você está feliz, fechou um negócio, recebeu uma boa notícia, não. A alegria de Deus é para ser usada exatamente quando você está triste. Ela é a tua força, ela te levanta. O seu sentimento diz para você ficar triste. Ok, eu tenho indicação, eu sei o que está acontecendo, não sou alienado. Aconteceu uma coisa ruim, beleza. Mas existe algo no meu interior que não vai permitir que esse sentimento dite como eu tenho que viver. Existe algo no meu interior que não vai permitir que esse sentimento mande para onde eu tenho que ir. Existe a alegria, existe o amor, existe a graça, existe a fé, que te levam a obedecer a Deus e não ser ditado pelos sentimentos.
Vou falar de novo para você isso. Uma das maiores influências da minha vida na fé, um homem chamado Smith Wigglesworth, um inglês, nasceu em 1847. Ele perdeu a mulher dele, passou por muitas coisas na vida dele, e perguntaram para ele um dia: como você está se sentindo? A resposta dele: eu digo para os meus sentimentos como eles devem se sentir. Só isso, irmão. Pode dar uma salva de palmas, glorifica a Deus, faz um barulho para Deus. Aleluia. Sabe, eu sempre pensei que Jesus, quando falou sobre construir a casa na rocha e construir a casa na areia, eu sempre pensei que aquela pessoa que construiu a casa na rocha porque a rocha estava ali, ele construiu a casa dele lá. E o outro que construiu na areia, eu sempre pensei que ele tivesse construído na areia porque ele estava na areia, foi lá construiu lá na areia. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quem construiu a casa na rocha foi a pessoa que cavou uma grande vala, um grande buraco, cavou, até achar a rocha. Quem construiu a casa na areia foi o outro, que não quis cavar. Chegou lá, vou construir aqui, Deus vai me abençoar, foi e construiu. A Bíblia diz, Jesus disse, isso dá muita credibilidade, Jesus disse, aquele que construiu a casa na areia, veio chuva, minou contra ela e ela caiu inteirinha, pluft. Mas aquele que construiu a sua casa na rocha, e sabe o que é construir a casa na rocha, irmão? É começar a preparação, começar a obedecer, começar a praticar o que Deus diz na sua palavra. Quanto mais você pratica, quanto mais você obedece, mais você está se preparando para o seu futuro. Aquele que construiu a casa na areia foi uma pessoa que não quis perder tempo com preparação, não quis praticar. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A Bíblia diz em Lucas capítulo 6, a partir do versículo 47, Jesus falou assim: o que adianta você me ouvir e não praticar aquilo que eu falo? Como que você pode me chamar de Senhor, se você ouve o que eu estou falando, mas não cumpre, não pratica, não obedece o que eu estou te falando? Aquele que obedece, aquele que pratica as minhas palavras, é como uma pessoa que está se preparando para o futuro, é como uma pessoa que está cavando, mas uma hora ele vai e acha a rocha, e quando acha a rocha, aí ele está pronto para construir um grande alicerce. Irmãos, é muito melhor você obedecer a Deus, é muito melhor você praticar o que a Bíblia diz, é muito melhor você investir o seu tempo cavando até alcançar a rocha. Sabe, às vezes parece ruim, porque você vai ficar durante um tempo aí humilhado, as pessoas vão olhar para você, você vai estar cheio de lama, tudo que você vai estar fazendo é cavando, o outro já está com a casa quase toda pronta, o outro já evoluiu, o outro já avançou, o outro está bonito na foto, o outro lá está com uma casa linda, e você está lá num buraco, cavando, mas você está cavando, deixa eu te falar uma coisa, vai valer a pena quando você achar essa rocha, vai valer a pena quando você achar o alicerce que vai sustentar a sua vida para o resto da sua existência. E quanto mais você cava, sabe, vale a pena você passar um tempo da sua vida todo lameado, parecendo estar humilhado, parecendo ruim aos olhos dos outros, feio aos olhos dos outros, as pessoas te caçoando, falando mal de você, até te caluniando, e você lá cavando, descendo, e quanto mais você descer, mais você vai ter a possibilidade de achar uma rocha firme para a sua vida. Vale a pena se preparar, vale a pena obedecer a Deus. Não fica com aquele negócio, sabe, quem constrói a casa na areia é aquela pessoa assim, eu tenho a promessa de Deus. A pessoa ouve, recebe aquela promessa e já vai construir a casinha. Eu sou de Deus, vai construindo. Quando você ouve a promessa de Deus, invista o seu tempo em cavar, invista o seu tempo em se preparar, invista o seu tempo em obedecer. Vai parecer que muitos estão evoluindo na sua frente, mas todo o tempo que você investe na sua vida cavando é tempo de qualidade, é tempo que o futuro vai provar que você estava certo. Por mais que hoje pareça que você está errado, por mais que pareça que você hoje está sendo escravo, está lá obedecendo, meu irmão, continua mesmo sem vontade, dá raiva, dá vontade de desistir, dá vontade de chutar o pau da barraca, dá vontade de sair desse buraco e falar, não aguento mais, mas continua cavando, porque você está indo em direção a uma rocha que vai sustentar toda a sua vida.
Vale muito mais a pena você ficar todo lameado, humilhado, lá dentro de um buraco, até achar uma rocha e começar ali um alicerce. Quanto mais profundo for o seu alicerce, mais alto vai ser o seu edifício, mais os outros vão ver, vai crescer como um farol, vai ter tamanho, volume, vai ter proporção, vai ter influência, vai ter poder. Quanto mais baixo você descer, mais alto você vai subir. Vale a pena você cavar, vale a pena você obedecer, se preparar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, por um momento da sua vida, as pessoas vão falar mal de você, você vai ficar cheio de lama, vai ficar dentro de buraco, mas depois você vai ter um prédio inabalável. A Bíblia diz que aquele que construiu a sua casa na rocha, veio uma tempestade, minou e não achou nada, porque a fundação estava profunda, querido. A fundação estava profunda. E aquele que construiu, que ouviu a promessa, creu e já foi correndo para ela, construiu a casa na areia. A Bíblia diz que ele em pouco tempo ficou bonitão na foto, e em pouco tempo também sumiu tudo. Quem quer aparecer rápido, desaparece rápido também. Mas quem demora para aparecer, pode vir o que for depois, ninguém derruba. A exposição da verdade te apresenta a um novo você. Você tem que ser apresentado a um novo você, a um você que Ele fala que você é, a um você que Ele fala que você tem, a um você que Ele fala que você possui. Eu tenho porque Ele disse que eu tenho. Você começar a se ver. Ele diz que eu estou curado, você tem que começar a se ver curado. Você não pode ver um Deus que cura todas as coisas se você não se vê curado. Mas a sua visão de Deus tem que alterar a sua visão de você, porque a Bíblia diz: aquele que está em mim é maior. Se você não tomar uma atitude de começar a se alinhar com aquilo que Ele diz que você é, essa transformação não é o Espírito Santo que vai fazer, somos nós que temos que tomar a iniciativa. Eu não tenho força, o Espírito Santo é o seu ajudador. Você não tem desculpa, a força você tem de Deus. Sabe, quando nós louvamos a Deus, nós criamos um ambiente, né? O mais interessante é nós entendermos que louvar a Deus não depende nem de música. Nós não adoramos a Deus quando estamos cantando. Nós podemos até cantar quando estamos adorando, mas adorar a Deus não é louvar nem cantar. Adorar a Deus é obedecer a Deus. Não basta, sabe, nós não podemos cantar porque qualquer pessoa canta qualquer coisa, mas não está adorando. A Bíblia diz que Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, mas o Deus que sabe de tudo, Ele procura. O que Ele procura? Uma das coisas que Ele procura na Bíblia é verdadeiros adoradores. Por que Deus que sabe de tudo, Ele procura verdadeiros adoradores? Porque adoração não é o que você faz, é o que você é. Quando você é uma pessoa que está disposta a viver no nível da palavra que Ele te fala, você é um adorador. Quem está me seguindo? Vou falar de novo. Quando você é uma pessoa, um cristão, que está disposto a viver no nível da revelação daquilo que Ele diz, você se torna um adorador. É quando a gente não quer obedecer a Deus, sabe? Quando a gente tem uma outra opinião, quando Deus manda ir para Nínive, a gente quer ir para Tarsis, sabe? Quando a gente está sempre querendo fazer a nossa vontade, deixa eu te falar, a vontade de Deus para a nossa vida, geralmente não é a nossa vontade. Deus, Ele quer algo que nós não queremos, nós queremos algo completamente diferente. Nossa vontade, para se alinhar com a vontade dEle, irmão, vai demandar um esforço do nosso lado. O próprio Deus fala: os meus caminhos são diferentes dos seus caminhos. Os meus caminhos são muito mais altos do que os seus caminhos. Você às vezes pensa: estou aqui obedecendo a Deus. Deus, Ele vai te pedir mais. Você sabia que Deus, quando aparece, quando Deus se revela, quando Deus, Ele mostra para você, você começa a entender a palavra dEle, começa a entender esse andar da fé. Sabia que isso vai te desafiar todas as vezes? Você pode ter 50 anos de igreja. Quando Deus, Ele te chama para fazer uma coisa, Ele vai te desafiar. Na verdade, se não houver desafio, não é Deus. Por quê? Porque se Deus te pedisse para você fazer uma coisa que não fosse um desafio, fosse algo que você pudesse fazer com facilidade, a glória não seria dele, seria sua. Por isso que quando Deus te pede para fazer uma coisa, Ele está te desafiando. Por quê? Porque vai ser difícil para você, talvez impossível para você, mas no final toda a glória
vai ser do Senhor Jesus. Saber que para você andar mais uma milha, aquele quilômetro a mais que Jesus te pede, aquela virar a face para o outro lado, sabe, você vai precisar de esforço, gente. E nós temos que cada vez entender um pouco mais disso, sabe? Muitas vezes nós colocamos sobre a responsabilidade de Deus algo que é a nossa responsabilidade. Você sabia que a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6, que Deus, para você chegar perto dele, você tem que chegar pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que chegam perto de Deus têm que crer que Ele existe, que Ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Sabia que Deus Ele tem uma recompensa para dar para a pessoa que está buscando a Ele? Por menor que seja a busca, se você der um passo em direção a Deus, Deus dá 10 passos em direção a você. Sabe, qualquer passo que você dá em direção a Deus, qualquer esforço a mais que você faz para se levantar, Deus Ele corre até o seu encontro. Não interessa nem para Deus a sua motivação. Sabia que Deus Ele vê a motivação do seu coração? Deus não olha para o homem como um homem olha. Deus Ele vê a intenção. Eu costumo dizer o seguinte: o homem vê o que o homem está fazendo, mas Deus vê o porquê ele está fazendo. Deus vê a motivação. Mas para Deus, mesmo quando você está com a motivação errada, mesmo quando você busca Ele só por interesse, porque eu costumo dizer que o maior agente motivacional do ser humano, sabe qual é? Não é o amor. A maioria das pessoas não busca a Deus porque amam a Deus. Desculpa te decepcionar se você é um cristão muito religioso, certo? Mas as pessoas não estão buscando a Deus, a maioria não busca porque ama. A maioria busca porque precisa. A necessidade é o maior agente motivacional da pessoa. Se a pessoa estivesse precisando, ela vinha. Muitas pessoas, a maioria, tá? Eu não estou falando vocês não, mas a maioria, foi a pessoa que está lá fora, certo? A maioria só busca quando precisa. Nós devemos levar cativo todo o nosso pensamento. Nós devemos levar cativo. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que o Espírito Santo vai fazer isso por você. A Bíblia não diz que Deus vai fazer isso por você. Você tem que levar cativo os seus pensamentos até Cristo. Ou seja, Cristo, a unção, a palavra encarnada, a própria palavra de Deus, ela tem que ser o senhorio dos seus pensamentos. Derrubar raciocínios, derrubar pensamentos, pretensões. Ou seja, isso é igual a nós desfazermos imagens em nossas mentes. Preste atenção nisso. Você está vendo um grande problema na sua frente, e você tem uma imagem desenhada agora na sua mente. A Bíblia diz que nós devemos subjugar então imaginações. Nós devemos derrubar raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus. E sabe, no seu pequeno conhecimento de Deus, no nosso pequeno conhecimento de Deus, nós sabemos que Deus é Jeová Jireh. Nós sabemos que Deus é o nosso provedor. Nós sabemos que nada e nenhum tipo de problema que você possa enfrentar na sua vida pode pegar Deus de surpresa. Você sabe disso, mas muitas vezes você deixa aquele castelo da mente, a ponto de você não levar a sua mente, a ponto de você não levar os seus pensamentos cativos a esse conhecimento de que Deus é o seu Jeová Jireh. Deus irá suprir as suas necessidades segundo a riqueza dele em glória em Cristo Jesus. Deus irá abrir com portas no céu para os dizimistas e repreender o devorador e derramar uma bênção tamanha que você não vai ter lugar de guardar. Você esquece disso tudo porque você está enfrentando um problema e um castelo está se formando na sua mente. Então a Bíblia diz: você deve subjugar imaginações. A imaginação que você vê as coisas quebrando, vê o negócio dando errado, vê o casamento indo pro brejo, vê o filho se perdendo, sabe, imaginações. Você começa a imaginar. Gente, a imaginação foi algo que Deus deu para você, é algo bom. Só que muitas pessoas estão com a mente tão contaminada que elas só conseguem imaginar porcaria. Contaminada com o quê? Contaminada com novela, contaminada com jornal, contaminada com os amigos do trabalho, amigos que andam junto com você, contaminado pelo mundo ao redor. Amém, irmãos? Nós devemos, ele diz que nós devemos ouvir as coisas, mas escolher apenas o que é bom, reter apenas o que é bom. Tirar tipos de raciocínios que não estão em linha com a palavra de Deus. Você é responsável por fazer isso. Você tem que tirar isso da sua mente. Eu sei que às vezes parece ser eminente, parece ser óbvio, parece ser tangível, é palpável, é visível na sua frente o problema, mas você é responsável por tirar
esse pensamento da sua mente. O apóstolo Paulo falou isso para a igreja. Tudo que é amável, tudo que é de boa reputação, tudo que tem louvor, tudo que é bom, nisso pensai. A Bíblia nos diz no que nós devemos pensar. Muitas pessoas não param para estudar a Bíblia e entender o que a Bíblia fala acerca da nossa mente. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu ser mais claro com vocês aqui. Toda batalha espiritual está na sua mente. A batalha espiritual não é travada no corpo e nem no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual, Satanás já foi derrotado, e já foi derrotado por Jesus. Todos os seus capetas, os seus demônios estão tudo derrotados, não tem poder nenhum quando alguém fala em nome de Jesus. Então no mundo espiritual está derrotado. Por isso ele trava a batalha em outro lugar, porque ele não pode aparecer aqui, e se aparecer, te bota para correr. Então ele vai na mente. Então nós devemos tirar esse pensamento, irmãos. Sabe, o inimigo, mesmo estando derrotado, ele tenta nos vencer. O inimigo derrotado está tentando nos vencer. Como? Na sua mente. Ele não vai no espiritual, porque no espiritual ele já está derrotado e o nome de Jesus está sobre acima dele. Ele não vai no físico, porque a gente usa o nome de Jesus de novo e bota ele para correr. Toda vez que acontece o problema, você começa a orar, repreende o nome de Jesus. É verdade ou mentira? Mas ele vai na sua mente, e é na sua mente que ele fica travando uma batalha com você, para ver se você perde no cansaço, para ver se você desiste, para ver se você acredita de que ele é um leão, de que ele é muito grande, para ver se você joga os pontos, joga a toalha e deixa para lá, e começa a concordar com ele, começa a falar, realmente esse problema está grande demais, geralmente esse gigante está grande demais, realmente não está dando para mim, não consigo, sabe? Se ele conseguir vencer na sua mente, ele vence na sua vida. Mas se você tira o problema da sua mente, você tira o problema na sua vida. O seu problema não está no cartão de cheque, no talão de cheque. O seu problema não está nas contas. O seu problema não está em casa, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu filho. O seu problema está na sua mente. Se você conseguir tirar o problema da sua mente, você vence Satanás de uma vez por todas. Guerra espiritual é travada na mente. Primeiro lugar que Satanás tenta nos vencer, e se ele vence ali, ele vence nos outros âmbitos do seu ser, é na mente. E deixa eu te falar uma coisa, mas boas novas eu tenho para você aqui hoje. Você pode ser feliz fazendo a coisa certa. Você pode ser feliz andando com Cristo. Você pode ser feliz concordando com a palavra. E como eu sempre digo, é impossível você obedecer a palavra de Deus e sair perdendo. Isso em qualquer área de sua vida, não só na financeira, material, mas também nos sentimentos, nas emoções, nos relacionamentos. É impossível você obedecer a Deus e sair perdendo. É impossível você abrir mão de coisas que você gosta de fazer por amor a Cristo, pela palavra de Deus, e sair perdendo. Se você tem alegria em algum tipo de droga química, se você tem alegria em roubar, se tem alegria em adulterar, se você tem alegria em ficar num barzinho da esquina depois do trabalho, no horário do trabalho, lá bebendo cerveja com seus amigos, deixa eu te falar uma coisa. É impossível você obedecer a Deus e sair perdendo. Obedeça, concorde com a palavra. Deus tem o melhor para você esperando. Sabe, você pode ser feliz vivendo da maneira de Deus. E na verdade você vai ser feliz. É por isso que Deus diz: vem e vede que eu, o Senhor, sou bom. Amém, irmãos? Sabe, os homens veem o que você faz, até aplaudem. O diabo também, a única coisa que ele consegue ver é o que você faz. Mas Deus é o único que consegue ver o porquê você faz. Um dos maiores segredos da face da terra é você nunca permitir o medo entrar na sua vida. Irmãos, hoje nós estamos desmascarando o inimigo. Medo não é um sentimento, é um espírito maligno que está atuando na vida de muitos cristãos, conectando aquele cristão com aquilo que ele não quer, trazendo para você aquilo que você receia que não aconteça. Hoje você vai ficar liberto de todo tipo de medo em nome de Jesus. O pensamento que você não fala morre antes de nascer. É impossível você evitar de um passarinho voar sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça ninho. Você não pode impedir que um pensamento de medo sobre alguma área da sua vida venha na sua mente, mas você pode impedir de falar e dar vida para ele. Porque pela tua palavra você gera vida ou morte. Pela tua palavra você é justificado. Pela tua palavra, a Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra é confirmada. Amém, queridos? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra é confirmada. 2 ou 3, porque quando 2 não estão concordando, o terceiro tem que desempatar. Amém? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra é confirmada. Aí você está enfrentando um problema. O seu problema te diz uma coisa. O seu problema diz que você está quebrado. A Bíblia te diz:
Deus vai te prover todas as suas necessidades segundo as riquezas dele em glória em Cristo Jesus. A Bíblia diz, é Deus que te dá a força e autoridade e conceitos e ideias para você adquirir riquezas. A Bíblia te diz que Deus se alegra com a prosperidade do seu servo. Você está doente e os seus exames dizem, você está doença com essa doença, você tem isso e aquilo. A Bíblia diz, Isaías 53, 4, 5, Mateus 8, 17, 1 Pedro 2, 24, pelas pisaduras de Jesus Cristo você já foi curado. O seu problema te diz uma coisa, a Bíblia diz outra. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é confirmada. Adivinha qual vai ser a testemunha que vai confirmar o problema? Um está dizendo o problema, o outro está dizendo a resposta. Adivinha quem que vai confirmar o problema? Ou a solução? A sua boca está confirmando o que o problema diz ou o que Deus diz. Não depende de Deus, não depende do diabo, depende de você. Deus deu autoridade para o homem na terra. Aleluia! Olha o que diz Provérbios 24, 10. Eu amo esse versículo e é muito pouco entendido. Ele tem um tempero especial. Provérbios 24, versículo 10. Diz assim: se você se mostrar frouxo, ou se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você se mostra frouxo, se você se mostra fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Ou como será limitada a sua força? E quando a gente lê isso, a gente pensa, poxa, eu estou me mostrando aquilo que eu sou. A pessoa é fraca, ela vai se mostrar fraca. Mas não é isso que a Bíblia está falando, escuta. Você não se mostra fraco porque você é fraco. É justamente o contrário. Ele diz, se você se mostra fraco, a sua força será pequena. Quero que você veja isso aqui. Se você se mostra fraco no dia da angústia ou frouxo, a sua força será pequena. E você pensa, eu estou me mostrando fraco porque minha força é pequena. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo justamente o contrário. Se você se mostra fraco, se você se mostra frouxo no dia da angústia, a sua força será limitada. A sua força também será pequena. Ou seja, para você ter uma força forte, você tem que se mostrar forte. Você está andando sobre as águas, mesmo que você veja que o vento está forte, irmão, você tem que continuar se mostrando forte. Continuar se mostrando forte. Você pode estar por dentro até pensando, meu Deus, mas eu vou continuar porque ele falou, vem. Então eu vou botar mais um passo, irmãos, entenda, você tem que se mostrar forte, para que a sua força seja forte. Porque quando você se mostra, você se torna. Você não vai se tornar se você primeiro não se mostrar. A sua fisiologia tem que mudar para depois você mudar. É o que o mundo está descobrindo hoje. É o que a Bíblia diz. Há alguns 1000 anos atrás. Entenda? Isso tudo foi feito pelo nosso fabricante. E o que acontece hoje em dia? Na igreja, as pessoas de fé não estão usando esses princípios. Acham que eles são fortes em Deus. Quando Deus mudar minha situação, quando Deus mandar trazer dinheiro, quando Deus pagar minha conta, quando eu conseguir fechar esse negócio, quando o meu marido voltar para casa, quando o meu filho voltar para casa, a gente fica sempre esperando ser forte antes de se mostrar forte. Você não vai ser forte, mesmo que tenha as melhores notícias do mundo, se você primeiro não se mostrar forte. Não vacila no dia da dificuldade. Se você não vacilar, se você não se demonstrar fraco, você pode até ser fraco, irmão. Você pode até saber que tu não é capaz de andar sobre as águas. Você está andando porque ele falou, é a palavra dele. Antes de andar sobre as águas, você tem que andar sobre a palavra dele. Você sabe que o poder não é seu, você sabe que a glória é de Deus, mas você tem que continuar se mostrando. Tem pessoas que precisam entender isso. Você tem que se mostrar. Mostrar para o mundo e para você mesmo que você é forte. É isso que a Bíblia diz. Fraco, diga fraco, eu sou forte. Levanta no seu lugar, levanta aí onde você está.
Repete comigo: eu sou forte. Todo chute de novo: eu sou forte. De novo: eu sou forte. Enche o peito e fala de novo: eu sou forte. De novo: eu sou forte. 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 Oh, aleluia. Aleluia. Vê se está sentindo mudar alguma coisa em você. Está mudando alguma coisa? Está vindo uma unção de touro de Bazã. Você começa a ficar nervoso. Você começa a querer partir para cima, irmão. E deixa eu te falar, por mais que você não creia que você é forte, se você falar muitas vezes você vai crer. Porque quanto mais você fala, você contamina você mesmo, aquilo volta para você. O que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. Sabe por que você entra derrotado numa batalha? Porque você já entra falando assim: ah, meu Deus, tem misericórdia de mim. Meu Deus me ajuda nesse momento. Só Jesus na causa, toma conta, Jeová. Eu não entendia isso antigamente. Eu achava que a minha força era forte quando eu recebesse do alto um poder. Eu pensava que era assim. Mas a Bíblia está falando que é o contrário. Você está se achando o menor, o fraco, o pobre, o injustiçado, o esquecido, o menosprezado, o menos amado. Você é o piorzinho, você é burro, você é infeliz, você é ilimitado, você não sabe nada. Quem é você? Aí você anda assim. A sua força está sendo limitada pela sua demonstração. Mas ao dormir, Deus sabe que eu não sou forte. E Ele disse: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você está fraco, é a oportunidade que eu tenho para te fortalecer no meu poder, na minha capacidade. Sabe, é assim, peso morto são todos aqueles tipos de pessoas que te criticam. Então peso morto é todo mundo que critica, é todo mundo que está sempre criticando. E você vê aquela pessoa que critica outra pessoa. Sabe, quando você vê uma pessoa criticando outra pessoa e você concorda com ela, você está fazendo das palavras dessa pessoa que está criticando, crítico, as suas palavras. Então não é bom você ficar perto de alguém que fala mal de outra pessoa. E eu vou te falar um segredo que você já sabe: uma pessoa que fala mal de outra pessoa vai falar mal de você também. Então abre o seu olho. Esse aqui é irmão desse. Amém, irmãos? Então perceba que é assim: peso morto é inevitável, mas você pode, mesmo com peso morto na sua caçamba, da sua picape, acelerar o seu destino, acelerar rumo à sua carreira. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Basta você mudar de visão, mudar de foco. Noé foi uma pessoa que ouviu algo de Deus. E ele naquela época, naquela dispensação, naquela era, naquela época do mundo, que estava muito parecido com hoje, estava cheio de deturpação do gênero humano como está hoje, em todo tipo de relacionamento, todo tipo de atitude na sociedade. Jesus certa vez falou: assim como nos dias de Noé, vai ser nos dias que o arrebatamento vai acontecer. Ou seja, hoje está igualzinho naquela época. Violência, promiscuidade, etc, etc, etc. E não é naquele mundo que ele vivia, ele ouviu a palavra de Deus. Deus falou algo com ele. Sabe, todo mundo riu da cara de Noé quando ele falou que tinha que construir uma arca porque havia um dilúvio. Naquela época ninguém nunca tinha visto chuva na terra. Se você for ler a sua Bíblia, você vai ver que a terra emanava um vapor que regava toda a terra. Naquela época era diferente. Então as pessoas, porque não estavam vendo, não estavam crendo. Hoje muitas pessoas não estão vendo Jesus, por isso que não creem em Jesus. Não estão vendo o arrebatamento da igreja, por isso que não creem no que vai acontecer. Noé falou: vai acontecer uma coisa, vai acontecer um dilúvio. Todo mundo começou a rir. Tudo um bando de peso morto, tentando tirar a atenção daquilo que Deus tinha falado para Noé fazer. Um monte de gente que não queria saber nada desse Deus. Às vezes querem até o melhor do que Deus tem para dar, mas dele eu não quero nada, né? E Mateus capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus certa vez falou que Deus, ele é tão bom que ele dá chuva para ímpios, para pecadores e para justos. Ele dá sol para pecadores e para justos. Ou seja, Deus está sempre tentando abençoar as pessoas o máximo que ele pode. Então perceba que as pessoas riram de Noé quando ele estava construindo a arca, mas eles não riram de Noé no 40º dia depois do dilúvio. Eles pararam de rir, não é verdade? Tudo morreu, né? Passou. Foi afogado.
Então perceba que é muito engraçado. Peso morto, eu costumo dizer o seguinte: quando você quer calar a boca dos seus críticos, você não precisa se defender. De acordo com a Bíblia, a única maneira de você calar a boca de um crítico ao seu respeito, sabe qual é? Continua fazendo o bem. Continua fazendo o bem. Jesus não se defendeu, você não precisa se defender também. Deixa isso com Deus, Ele é o seu vingador. É Ele que te defende. E quando você se defende, Deus sai fora. Mas quando você fica quieto e continua fazendo bem, Deus entra em cena e fala assim: meu camarada, se você quiser falar de Deus, você vai ter que falar de mim primeiro. Porque Ele está em mim, através de Jesus. Então você vê por aí muitos homens de Deus brigando uns com os outros, né? Eu estou fora. Se for me perguntar, essa crise que está acontecendo, eu sei, eu não estou participando. Estou fora. Então eu decidi sair fora disso. Noé decidiu então cumprir a palavra de Deus, independente das risadas alheias. Por exemplo, a Bíblia fala também de um rapaz chamado José, filho predileto de Jacó, né? O pai de Israel. José, ele teve sonhos que vieram de Deus, e porque falou demais, contou seus sonhos para quem não devia, caiu num buraco. Está aí uma grande lição, né? Se você não quiser cair num buraco na sua vida, fica com a boquinha fechada. Amém, gente? Não sai por aí contando seus sonhos para todo mundo, porque senão você vai ver outras pessoas vivendo o seu sonho. Vai chegar na frente, vai patentear a sua ideia e acabou. Então, fica esperto. Os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. Às vezes fica muito bobinho contando os sonhos de Deus. Eu vou contar. Aí conta, aí o irmão que você falou já roubou a tua ideia. Então, José, por exemplo, ele caiu no buraco. Ele fez besteira, ele falou coisas que ele não deveria ter falado. Os irmãos dele já tinham inveja dele. E ele foi e emulou, ele ainda provocou ainda mais a inveja até do pai. O final dele foi que ele foi vendido, virou preso, etc, etc. Todo mundo aqui, a maioria de nós conhece a história. Mas esse peso morto, que eram os próprios irmãos da casa dele, que jogou ele numa cisterna, num buraco, depois vendeu ele como um escravo, esses pesos mortos na vida de José, não conseguiram impedir José de alcançar tudo aquilo que Deus tinha para ele. Essa é a confiança que eu tenho nele. Que confiança é essa que eu tenho nele? Que se eu pedir qualquer coisa, segundo a sua vontade. E deixa eu abrir aspas aqui, porque é nessa hora que o diabo vai falar no teu ouvido: cuidado, que você está pedindo uma coisa que não é da vontade de Deus. Como é que eu vou saber se é da vontade de Deus fazer isso ou não? Bom, tem muitas coisas na Bíblia que já são fatos conquistados, estabelecidos por Deus através de Jesus. Muitas coisas que são nossas por direito, se nós seguirmos aquilo que Ele nos mandou fazer, pronto, é nosso e acabou. Outras coisas pontuais de nossas vidas, isso a própria Bíblia diz no capítulo 8 de Romanos, no versículo 14, que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Deus vai nos guiar através do nosso homem interior, para as coisas pontuais que nós devemos fazer. A vontade de Deus está na Bíblia, queridos. E através do Espírito nós temos a revelação dela. Se eu pedir qualquer coisa segundo a sua vontade, eu sei que Ele me ouve. E se eu sei que Ele me ouve em tudo que eu tenho pedido, eu sei que eu já alcancei o que eu pedi. Se eu fosse você, memorizava esse versículo. Se eu fosse você, eu falava para você mesmo esse versículo várias vezes. Irmãos, quando você vai orar, você tem que lembrar desse versículo. Essa é a confiança que eu tenho nele. Que se eu pedir qualquer coisa segundo a sua vontade, eu sei que Ele me ouve. E se eu sei que Ele me ouve em tudo que eu pedi, eu sei que eu já alcancei o que eu pedi. Sabe, esse versículo vai fazer você rir na cara do diabo. Quando nada tiver mudado, você vai começar a rir, porque você sabe que você já alcançou o que você pediu, porque você sabe que Ele já te ouviu, porque você orou de acordo com a vontade dEle, e essa é a confiança que você tem nele. Sabe, e é muito bom nós rirmos da cara do capeta. Vou te falar, é bom demais. Na maioria das vezes você vai rir sem vontade. Você já praticou rir sem vontade? Mas muitas vezes você vai ter que praticar a paz, exercitar a paz, rindo sem vontade. Eu não estou com vontade nenhuma de rir, eu estou meio decepcionado, eu estou meio desanimado, eu estou meio me sentindo um fracassado, eu estou me sentindo derrotado, mas porque mesmo quando aparentemente eu estou perdendo, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mesmo quando parece que eu já perdi, só parece. Quando você sabe que quando você parece que você perdeu, só parece. A realidade é outra, a verdade é outra.
Sabe, o fato é uma coisa, a verdade é outra. A verdade é imutável, o fato muda. E o seu fato vai ter que alinhar com a verdade da palavra de Deus. Começa a rir, querido. Sabe, irmãos, é muito bom rir da cara da sua circunstância, da sua adversidade. É muito melhor que chorar. Se chorar resolvesse, você já não tinha mais problema. Se preocupar, chorar, mingar, dizer: Senhor, tu não está vendo? Se isso resolvesse, você não teria problema nenhum. Estava curado, prosperando, feliz da vida. Irmãos, você vai ter que aprender a rir pela fé. Deus, Ele nos incomoda quando Ele manda uma mensagem. Por quê? Porque Ele toca nas limitações. A mensagem de Deus vai tocar nas suas limitações. Todo mundo aqui é limitado em alguma coisa, concorda? Sim ou não? Mas existem dois tipos de limitações. Uma limitação que eu chamo de limitação pelo design. O que é isso? Cada um aqui foi desenhado com talentos e qualidades dados por Deus. Nem todo mundo aqui tem o mesmo talento e qualidade um do outro, porque nós fazemos parte de um corpo de Cristo, ok? Nem todo mundo é dedo, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é orelha. Quem está me seguindo? Nós temos qualidades e talentos diferentes. Então nós temos limitações feitas pelo design, pelo desenho, por algo que Deus nos deu. Todo mundo tem limitação do design. Não tem que ser algo que você não é, porque aquilo já está ocupado. O segredo do seu sucesso é você descobrir quem você é. Mas existem dois tipos de limitações, e a palavra que Deus nos envia, a palavra que Deus nos revela, ela vai tocar nisso. Uma é a limitação do design, é a limitação do desenho, é de quem você é e quem você não é. Você não pode ficar se comparando. Mas existe uma outra limitação que eu chamo de limitação do padrão. E o que é isso? Durante a nossa vida, nós desenvolvemos padrões de comportamento. E padrão de comportamento na sua vida, ele pode e deve ser mudado. Você não pode alterar a limitação do desenho que Deus te fez, mas você pode alterar a limitação do padrão que você desenvolveu. Quem está me seguindo? Escuta isso. O maior problema do padrão, ou da limitação do padrão em nossas vidas, chama-se familiaridade. Muitas vezes nós nos tornamos invisíveis às pessoas que convivem conosco por mais tempo. Quando você tem um amigo muito próximo, quando você anda com uma pessoa há muito tempo, às vezes até pai e mãe, ou até irmão, quando você convive com muitas pessoas, com aquelas pessoas muitos anos, existe uma tendência de você se tornar invisível, porque ela já te conhece e sabe que dali é aquele padrão. Quem está me seguindo? É a familiaridade. Nunca seja leal a uma antiga versão de você mesmo. Você tem que aprender a se reinventar quando Deus começa a falar com você. Não tem que ser outra pessoa. Existe um limite do design, mas você pode romper os limites do padrão. Você vai ter que escutar isso várias vezes. Nunca seja leal a uma antiga versão de você mesmo. Escuta isso. Geralmente, pessoas que estão mais próximas de nós tentam se relacionar com uma versão que nós já deletamos há muito tempo. Já encontrou um amigo que não te vê há muito tempo, e quando te encontra não sabe como que você mudou, não sabe o que Deus fez na sua vida, mas quando ele te encontra, ele tenta te chamar pelo aquele apelido que ele te chamava antigamente? Quem já passou por isso? Ele tenta se relacionar com uma versão de você que já foi. Esse é o problema da limitação do padrão. Nós temos que romper essas limitações. Você não é mais o que você fez, você é o que você faz. Não fique preso àquilo que você fez. Você não é mais aquilo. Não seja leal àquela versão.
Você não é quem as pessoas dizem que você é quem Deus diz que você é. Você precisa se transformar, não se conformar. Você não pode se conformar com essa versão de você mesmo presente, mas você deve se transformar através da renovação da mensagem que Ele está te enviando, para que você possa experimentar a vontade dEle, que é boa, é perfeita e é agradável. Aleluia! Aleluia! Não seja leal à sua versão antiga. Se transforme e transforme o seu mundo. Aleluia. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que desligar o piloto automático do padrão da sua vida e tomar o controle manual do seu verdadeiro potencial. Desliga aquele piloto automático, aquela maneira de você responder às pessoas que te conheciam antes. Sabe aquela maneira automática que você já vai, poxa, por que eu fiz isso de novo? Por que eu falei isso de novo? Por que eu fui lá de novo? Por que eu me relacionei daquela maneira de novo? Desliga o piloto automático do padrão da sua vida. Pega a rédea, pega o volante do manual e começa a mostrar para o mundo o seu verdadeiro potencial. Rompa os limites do padrão da sua vida. E sabe quando a gente faz isso? Muitas vezes isso significa também romper algumas amizades, romper alguns relacionamentos. Tem que romper também alguns relacionamentos para você conseguir se transformar e romper os limites do seu próprio padrão. Quem está me seguindo? Não fica se esforçando, tentando quebrar limites do seu design, de quem Deus fez você. Não perca seu tempo. Descubra quem você é em Deus. Descubra quem você é em Cristo. Para isso você vai ter que romper os limites, sim, dos padrões que foram desenvolvidos ao longo da sua vida. E você vai começar a experimentar a vontade de Deus. Vai começar a experimentar algo bom, algo agradável e algo perfeito. Amém, irmãos? Sabe, quando uma pessoa ela tem alguma opressão maligna, quando ela está perturbada na mente por opressões demoníacas, ou quando ela está literalmente possessa por espíritos malignos, espírito, alma e corpo completamente possessa, aquela coisa toda, aquela manifestação espiritual de demônio, simplesmente qualquer pessoa pode chegar em nome de Jesus, deixa esse corpo e o demônio sai. Por quê? Porque o nome de Jesus, o próprio Jesus já venceu aquela caixa demoníaca, todas as caixas demoníacas. Então quando você usa o nome dele, aquele demônio tem que obedecer. Na verdade, tem muitos demônios aí que creem mais em Deus do que você crê. E a Bíblia diz que o diabo crê e treme quando ouve o nome de Jesus. Só que ele não é bobo, ele percebe quem sabe disso ou não. Por isso que às vezes parece que as coisas não acontecem. Mas a verdadeira libertação não é isso. A verdadeira libertação não é você orar, expulsar um demônio, você fazer aquelas coisas, não. A verdadeira libertação é essa libertação diária da mente. É você transformar a você mesmo através da renovação mental. É isso que Paulo escreveu no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se conforme com essa era presente, com essa maneira atual de pensar, mas transformai-vos. Ou seja, Deus não vai te transformar, quem tem que se transformar é você. É algo diário. Se transforme. Como que você pode transformar o seu mundo? Se transforme pela renovação da sua mente, do seu entendimento. E ele fala, para que isso? Deus não quer apenas que você se transforme para que você seja uma pessoa, um ET na Terra, não. Por mais que você seja um ET, porque nós não somos desse mundo. Mas Deus quer que você se transforme para que você experimente algo. Existe um propósito para que você se transforme. Sabe, é impossível você obedecer a Deus e não ganhar nada com isso.
Tudo que Deus fala na Bíblia para você fazer não é difícil, não é penoso, é para o seu bem, é para que você experimente algo de bom aqui na terra, é para que a sua jornada aqui na terra seja boa. Deus está interessado na sua vida aqui na terra, Deus está interessado no seu bem-estar, Deus está interessado num bom relacionamento interpessoal que você tem com as pessoas, aonde quer que você conviva. Deus está interessado nisso. Então ele diz, quando você renova a sua maneira de pensar, quando você tem uma renovação mental, alinhando os seus pensamentos com os meus pensamentos, e os pensamentos de Deus é a palavra dele, é a Bíblia. Quando você começa a pensar como a Bíblia pensa, quando você começa a falar como a Bíblia fala, então Romanos 12:2 diz, então você vai experimentar a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus, ele exemplifica muito claramente nesse versículo. Ele diz assim, a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, Deus está interessado que você viva, experimenta, tenha uma jornada aqui na terra boa, uma jornada perfeita e uma jornada agradável. Agora, por mais que seja a vontade de Deus para a sua vida, não vai acontecer se você não cooperar com Ele. Tem muitas pessoas que pensam assim, olha, quando Deus quer, né? A pessoa fala assim, quando Deus levanta do trono, e levanta, meu Deus, aí, não é assim. Sabe, Deus não vai obrigar ninguém a fazer nada. Deus não está no controle de todas as coisas que acontecem na terra. Deixa eu falar bem claro isso, para afetar bem o seu sentimento religioso agora. Escuta um pouco o que eu vou explicar para você. Deus não está no controle de tudo que acontece na terra. Sabe, se Deus estivesse no controle de tudo, as pessoas mais ricas na face da terra seriam os missionários. Mas Deus não está no controle de tudo na terra. Porque a Bíblia diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele deu ao homem autoridade e poder nessa terra para fazer o que Ele quer e escolher o que Ele quiser. Por mais que Deus seja o dono da terra, você é o dono do leasing. Quando que Deus começa a controlar as coisas na terra? Quando você dá o controle para Ele. É por isso que Deus, ele é limitado pela sua vida de oração. A sua vida de oração é o nível que Deus tem, a oportunidade que Deus tem de começar a te controlar, começar a te influenciar. Sabe, Deus não controlava Adão. A Bíblia diz que Deus vinha todos os dias da tardinha, na viração do dia, falar com Adão, influenciar Adão. A fé vinha do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele vinha falar com Adão, ele vinha gerar fé no interior de Adão. Ele vinha trazer um entendimento para Adão de como ele fazia as coisas nos céus, para que Adão pudesse fazer na terra. Deus está querendo te influenciar hoje, para que você possa fazer as coisas na sua vida, assim como Ele faz nos céus. Na verdade, se você aprender aquela oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, lá naquele monte aquela vez, uma das primeiras coisas que Ele falou foi, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. E o que Ele disse mais? Pronto, seja feita a sua vontade, assim na terra, como é feita nos céus. Seja feita a sua vontade, assim na terra, como é feita nos céus. Como a vontade de Deus é feita nos céus? Será que nos céus tem pessoas estressadas? Será que nos céus tem pessoas ansiosas? Pessoas nervosas? Pessoas atribuladas? Cheias de doença? Será que tem? Tem alguém triste, com depressão no céu? Será que tem? Seja feita a sua vontade assim na terra, como ela é feita nos céus. Da mesma maneira que acontece nos céus, que aconteça aqui na terra. Como é feito as coisas nos céus, a sua vontade é feita, porque o céu não é uma democracia, no céu ninguém vota. No céu você não tem título de eleitor. O céu é um reino e tem um rei. E glória a Deus, porque o nosso rei é bom. E quando o rei é bom, todo o povo se alegra. Amém, irmãos? Então, assim como é feita a sua vontade no seu reino, seja feita a sua vontade na minha vida, no meu ambiente, onde eu trabalho, na minha casa, com meus filhos, nos meus relacionamentos, com minha esposa. Seja feita a sua vontade.
E quando você fala isso, você tem que saber qual é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Você tem que saber que no céu não tem pessoas estressadas, não tem pessoas deprimidas, não tem pessoas brigando, não tem pessoas doentes, não tem pessoas morrendo de estresse. Amém? Quando você fala, seja feita a sua vontade, você tem que saber o que você está falando. Porque a pessoa que não conhece a vontade de Deus, qualquer resultado que aconteça depois dessa oração, ela vai aceitar como se fosse a vontade de Deus. O Espírito Santo está falando com você. Deus sempre olha para frente. Para de viver do passado. Deus não vê a nossa vida por episódio. A perspectiva da eternidade já viu tudo. É muito mais amplo. Se liga nessa perspectiva da eternidade. Fica ligado para fazer o máximo que você pode fazer hoje. Amém? Sempre disse isso, vou falar de novo. Você não é o que você fez, você é o que você faz. Você não pode mudar o que você fez, mas graças a Deus você pode mudar muito daqui em diante o que você vai fazer. Vale a pena viver para Deus, irmão. Vale a pena buscar a Deus, vale a pena servir a Deus, vale a pena pagar o preço nesse mundo, amém? Sabe, seja maior do que sua maior desculpa. Se você não for maior do que a sua desculpa, você sempre vai sempre se render a ela. Verdade ou mentira? Existe um Espírito que é o Espírito Santo de Deus, chamado o Ajudador. Ele te ajuda. Ele bota um escudo transparente na sua frente na hora da batalha. Ele entra contigo. Sabe, quando você obedece a Deus, você não está sozinho. Deus está na sua frente. Quando Ele manda aí, é porque Ele já foi na tua frente, irmão. Você até pode se sentir sozinho, mas você não está sozinho. Você não precisa se ficar preocupado com a sua competência, irmão. Fique preocupado só em tirar o pé da cama e sair andando, irmão, porque Deus está na tua frente.